Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok, Sim, José. professor. Opa, obrigado, Thiago. José. Bom, vamos lá então, pessoal. Ok. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Nós estávamos calculando aqui o quartil 1 para dados agrupados. E aí é o seguinte, a gente calculou o quartil 1 e aí a gente chegou a esse valor 25,44, né? E aí a gente está no impasse, porque o quartil 1, como a gente achou a posição dele é um valor entre 7 e 8, né? É um valor que está entre o sétimo elemento e o oitavo. Então eu sei que ele não está aqui na primeira classe. E o valor sétimo e oitavo, ou seja, o sétimo elemento e o oitavo elemento, certamente estão na segunda classe, porque ele vai acumular até 15, né? Ou seja, até o 15º elemento. Então, quando a gente acha esse valor aqui do quartil 25,44, isso daqui está fora, né? É isso que a gente tem que ter assim a ideia. Por isso que a gente mostrou fez aquela explanação, fazendo as figuras, para que a gente possa ter esse entendimento, né? Calculamos também o rol, mostramos ali. Então, se na segunda classe eu acumulo até o 15º elemento, então eu achar um valor de quartil 25 está furado. Porque senão ele vai cair lá na quinta classe, né? Para esse exemplo de distribuição de frequência. Então, quando acontecer isso, já fiquem desconfiado, né? Como a gente fez aí, já ficou... Tá errado, não tem como ser 25,44. Alguma coisa tá errado. Então, é isso que a gente tem que desenvolver de senso crítico, né? Às vezes você sai calculando, vai, mas se você não entender qual é o objetivo daquela fórmula, né? A técnica, o método que você está tratando e o que você está atrás de como resultado, você, enquanto pesquisador, tem que desconfiar logo. Então, 25,44 para um valor de quartil que se encontra na segunda classe, está furado. Mas o que está errado aqui? É porque, na verdade, quando a gente olha para a fórmula, a gente olha na fórmula, o valor aqui, LQ1, né, da fórmula, e aí eu coloquei 1, mas não é 1, né? Eu olhei assim, pensei que era o número 1. Mas na verdade, isso aí significa L, né? Vamos lá para a fórmula. É um L, né? Eu olhei aqui para a fórmula e imaginei que era um 1. Mas não é 1. É um LQ1 que faltou bem aqui. Deixa eu puxar para cá. Serei bem aqui. É um LQ1, L, né? Q1.
limite inferior da classe que contém o quartil 1. Vamos ver aqui, ó. Limite inferior da classe separatriz. A classe que contém a separatriz a ser determinada. Então é L, tá? Não é 1 lá na fórmula como eu coloquei. Então é LQ1. Limite inferior que contém o quartil 1. E o limite inferior é esse aqui, ó, do 266,7. Então eu volto para a fórmula e ao invés de colocar 1 aqui, eu tenho que considerar o LQ1, tá bom? E aí ele deve me retornar um valor que deve ser maior que 6 e até 15. Vamos lá. Fazer de novo aqui. Então vamos lá. LQ1 mais posição menos frequência acumulada anterior dividido pela frequência vezes a amplitude. Agora piorou. 291. Vamos lá. Só um instantinho aqui, pessoal. R$ 266,7. Ok. Salvei. Esse aqui é a mesma distribuição. Ah, mas peraí. Tem coisa errada aqui. Ah, peraí. Não é a mesma distribuição. Peraí. Só aqui. Só um instantinho. Quando a gente copia a tabela, deve ter vindo algum dado errado aqui. Peraí. Só um momento. Vamos lá. Deixa eu trazer para perto da distribuição de frequência. Vai ficar melhor para calcular. Aqui, tá. Deixa eu trazer essas medidas para cá. Vamos lá, fazer de novo. Vamos lá. Tá, eu quero o quartil 1. Eu quero calcular a medida separatriz. Mas a minha medida separatriz é o quartil 1. Q maiúsculo 1. Então, vamos lá. Eu tenho que achar a posição. Ok. Só que da posição, eu tenho que achar o I. O I, no caso, é 1, porque é o quartil 1. O N, nessa distribuição aqui, é 30. Agora, o limite inferior que contém o quartil 1 é igual aos 266,67. Né? Tá. Porque a posição é 1 vezes 30 dividido por 4, já que é o quartil. 7,5. Ok. Depois eu tenho que achar a frequência acumulada da classe anterior à classe separatriz. Então, o FAC ante é igual ao 6. Depois a frequência absoluta simples da classe separatriz, que no caso é 9. É o 9. E
a amplitude é igual a 413 menos 206,67, 146,67. Ok. E agora sim, vou calcular o meu quartil 1. É igual o LQ1, que é 266,67, mais a posição 7,5 menos frequência acumulada anterior, que é 6, dividido pela frequência absoluta, vezes a amplitude, 291,11. Ok. Exatamente, tá certo. 291,11. É esse valor, tá certo. Porque, olha, 291,11 é o valor que está entre 266,67 até 413,33. Então, é exatamente esse valor, olha. 291,11, né? Então, esse cálculo aqui de mesada de alunos, então, R$ 291,11 é o ponto que acumula 25% dos alunos, né? Então, 25% dos alunos possuem mesada que vão até R$ 291,11, ok? Deu para entender? Então tá certo, porque 291,11, tá? Então ele não poderia ser como estava calculando aquela hora, né? 15, né? 15 está fora daquele intervalo lá. É do intervalo, tá bom? Então é isso, olha. Se o meu quartil, se a posição do quartil caiu se a posição do quartil caiu na segunda classe, então esse valor de quartil tem que ficar aqui dentro da segunda classe, tá bom? Então tá aqui, R$ 291,11 é o ponto em que acumula 25% dos alunos, né, que tem essa mesada, até próximo de 291,11. É o valor em reais que acumula 25% dos alunos da turma A do Colégio X, tá bom? Então, qualquer dúvida é só parar aí, tá bom, pessoal? Então, matamos aí a situação. Não era 25 lá como a gente estava calculando. Então, vamos para cá agora. O que ele pede mais aqui? Tá, e se fosse o quarto decil? Quarto decil. Aí vem nesse entendimento aqui, vamos lá. Fosse o quarto decil, então a medida separatriz agora é o quarto decil, então é D4, ok? Então a gente vai calcular a posição desse decil 4. Então a gente tem que pegar o termo que é I, tá? Mas o I é o índice do decil, 4. Então o I é igual a 4. E o N? O N nesse exemplo aqui continua sendo 30. N igual a 30. Aí depois a gente tem o limite inferior que contém o limite inferior da classe que contém o D4. Então, vamos achar, né? Então vamos lá, mas primeiro eu tenho que achar a posição. Então a posição é I, né?
no caso 4, que é o valor dele, tá aqui o parêntese, vezes 30, dividido, agora eu não divido mais por, não, aqui eu divido por posição, é I vezes N, né, 4 vezes N, dividido por 10, tá bom? Porque é decil. Então a posição é 12. I vezes N dividido por 10. Porque é decil agora. Ok. E aí, ou seja, quando eu achei a posição do decil 4, é 12. Então vai 6. Então não está na primeira classe. Na segunda, eu vou já acumular até o 15º elemento. Então, o 15º valor de mesada, né? Então, de novo, vai estar na segunda classe. O D4 também vai estar aí na segunda classe. E aí, esse limite inferior da classe que contém o decil 4 também é 266,67. Aí depois eu venho pegar a frequência acumulada anterior. De novo, é acumulada da primeira classe. 6. Depois vem a frequência da classe que contém a medida separatriz, no caso D4, de novo é 9, da segunda classe. E depois a amplitude. A amplitude é igual ao limite superior da classe que contém a medida separatriz, menos o limite inferior dela, da classe. 146,67. E agora sim, eu vou calcular a minha medida separatriz decil 4. É igual, vamos lá, limite inferior mais a posição 12 menos a frequência acumulada anterior, que é 6, dividido pela frequência da classe que contém a medida separatriz, frequência absoluta, vezes a amplitude. Então, 364,44, ou seja, o valor R$ 364,44 é o valor de mesada, né, que acumula 40% dos alunos. Né? Então, ou seja, 40% dos alunos ganham mesadas até o valor de R$ 364,44. Essa é a interpretação aqui, ok? E detalhe, o valor 364 realmente está dentro da segunda classe, que é a classe que contém a medida separatriz. No caso, o D4, que é o quarto decil. Então, repetindo, 40% dos alunos dessa turma, desse colégio, ganham até R$ 364,44. E agora vamos ver o que ele pede mais. E o 77º centil. Opa, ou 70º, o 70º percentil, né? Então vamos lá. Então ele está querendo calcular como medida separatriz agora. Ele quer calcular agora o P70, ok? É esse que ele quer calcular. Então vamos lá, mas eu tenho que achar a posição. Tá, mas para eu achar a posição, eu tenho que achar o termo I do índice e o N da distribuição de frequências. O I nesse caso agora é o 70, né? É o P70. Então o I agora é 70. E o N continua sendo 30. Ok. Agora eu acho a posição igual I vezes N dividido... agora é o percentil. Então ele divide a distribuição de frequências em 100 partes iguais. Então eu vou dividir por 100 agora. Pronto, 21. A posição.
Ok. Se a posição é 21, então eu olho para a frequência acumulada. Então, até o sexto elemento ainda não contém o 21º. Então, até o 15º elemento ainda não contém o 21º valor de mesada. Na terceira classe também, eu vou até o 19º valor, né, de mesada. Então, não contém o 21º valor de mesada. Quando eu vou para a quarta classe, eu vou até o 23º valor de mesada. Então é aqui que está a classe que contém a medida separatriz. No caso, o percentil 70, ok? E agora eu vou pegar o limite inferior da classe que contém o percentil 70. Então, é igual a R$560. E agora, vou calcular, vou identificar, na verdade, a frequência acumulada anterior à classe que contém a medida separatriz. Então, está aqui. Se eu tenho aqui a quarta classe, onde pode se encontrar a medida separatriz, então a frequência acumulada anterior é 19. Então, igual 19. E a frequência absoluta da classe que contém a medida separatriz? 4. Frequência absoluta. A amplitude. A amplitude é o limite superior da classe que contém a medida separatriz, menos o limite inferior da classe que contém a medida separatriz. Ok. Portanto, o percentil 70 equivale a... Aí vamos fazer o cálculo. O limite inferior da classe que contém a medida separatriz mais a posição menos a frequência acumulada anterior, 21, dividido pela frequência da classe que contém a medida separatriz, vezes a amplitude. Então, o resultado deve retornar um valor entre R$560, deve retornar um valor entre R$560 e R$706,67. Quando a gente dá Enter, valor R$633,33. Exatamente um valor lá dentro da quarta classe. Então, qual é a interpretação? 70% dos alunos dessa escola, dessa turma, 70% dos alunos, né, dessa turma A do Colégio X ganham valores de mesada até até R$633,33. Repito, 70% dos alunos recebem valores de mesada, né? 70% de alunos da turma A do Colégio X recebem valores de mesada até R$633,33, ok? Então, deu para entender, pessoal? Opa. Deu para entender aqui o exemplo? Alguém tem dúvida? Ok, então vamos lá. Então vamos verificar aqui, por exemplo, se a gente fosse calcular ainda nessa distribuição de frequências. Um outro exemplo. Se a gente fosse calcular o terceiro quartil. Então a medida separatriz que nós estamos interessados seria o quartil 3.
ou seja, o ponto que acumula até 75% dos elementos da distribuição de frequência, né? Então vamos lá. Então, se eu quero quartil 3, eu tenho que encontrar a posição. Tá, mas a posição eu preciso do termo I e do termo N. Tá. Nessa distribuição de frequências aqui, o meu I corresponde a 3 agora, porque o quartil 3, o indicador dele é 3 lá embaixo. Então, 3. E o meu N continua sendo 30. Agora, eu vou precisar do limite inferior que contém o quartil 3. Quem é o limite inferior? Né? Vamos achar ainda. Depois da posição. Então, vamos lá. Posição, calculando a posição. É I, que é 3 vezes 30 dividido por... Ah, né? Quartil? Agora, então, eu vou dividir por 4. Então, achei a posição. É um elemento que está entre o 22º e o 23º. Aí eu vou mais à frente. Tá, então 22. Então, olhe para a frequência acumulada. Tá na primeira classe? Não. Na segunda, não, porque na segunda acumulou até o 15º. Na terceira classe também não, porque ele acumulou até o 19º elemento. Quando eu vou para a quarta classe, lá na quarta classe eu tenho até o 23º elemento, ou o 23º valor de salário de 23º valor de mesada. Então, ele é aqui que está, é nessa classe aqui. Então, a classe separatriz, né? Então, a classe que contém a medida separatriz, no caso Q3, é a quarta classe aqui também. Então, o limite inferior dela também aqui vai ser R$560. E aí eu pego os valores de novo aqui, ó. Frequência acumulada anterior, olha para cá, 19. Vou para a frequência absoluta 4, né? Frequência absoluta simples da classe que contém a medida separatriz. E a amplitude? A amplitude é a diferença entre o limite superior e o inferior da classe que contém a medida separatriz. E agora eu vou calcular aqui o quartil 3 igual o limite que contém a classe ou a medida separatriz mais a posição menos a frequência acumulada anterior, 19, dividido por 4, que é a frequência absoluta, multiplicando agora pela amplitude. Então, esse quartil 3 deve retornar um valor que está entre R$560 e R$706,67. Exatamente R$688,30. Então, qual é a interpretação desse resultado aqui? 75% dos alunos da turma A do colégio X recebem valores de mesada até R$ 688,30. Ok, turma? Ok, turma? Deu para entender essa ideia do que são medidas separatrizes, tanto para dados não agrupados como para dados agrupados? Ok? Então tá, pessoal. Por hoje é só, tá bom? As aulas estão sendo gravadas. A Rayane me passa a frequência, tira o print aí dos nomes e as fotos dos colegas que participaram dessa aula, tá bom? E encaminha para mim no Zap, tá, Rayane? Então, pessoal, é isso, tá bom?
E aí nessa semana eu vou dar uma descansada para vocês, que vocês ainda tem para me entregar a segunda atividade, tá bom? E aí a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Então, muito obrigado, boa noite, tá, pessoal? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Opa, tá ok. Não, o Eric falou, tá ok. Então tá bom, né, Eric? Tá ótimo. Então tá, Só dar uma pessoal. revisada na aula de novo, né, pessoal? Oi? Pega mais um pouquinho, cara. Só dar uma revisada na aula de novo, né? Como tá gravado. Não, essa Aí, tá gravando. pois é, tranquilo então. Tá? Ou não tava gravando? Ei. Não, tá gravando, tá aqui, ó. Pois Tá é, bom? tá bom então. Tá, meu cara, Tá tá ok. gravando a aula tudinho. Tem as 3 partes gravadas, hein? Inclusive no início eu estava ministrando sem gravar, mas a colega chamou a atenção e eu repeti lá toda a aula, né? Então tá, mas pessoal, obrigado, tá bom? Qualquer dúvida, revejam lá o vídeo, tá bom? Da aula gravada. Vão estudando, tá bom? E essa semana a gente vai dar uma folga aí de atividade para vocês e eu fico aguardando até amanhã os colegas que não entregaram hoje a segunda atividade que foi passada para vocês. Então, boa noite, um bom final de semana e bom descanso. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite, Rayane. Boa noite, Mirza, Rawane, Bela Ponte. Amém. Boa noite, Aline. Boa noite, Matheus. Ok. 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 Boa noite, Railson. Vou fechar, tá? Fechar a sala, tá bom?